Meus amores e minhas amoras, que saudade de vocês. W Ferreira aqui do canal Truculentos e Delicados. Fiquei algumas semanas aí sem gravar, peço desculpa por isso. Tô morrendo de saudade de fazer isso e agora eu voltei. Espero ter regularidade, né? Tive alguns problemas, infelizmente, mas passou. E agora eu tô com uma novidade, tá? Não vou mais falar do Bolsonaro, né? Tem alguns parentes e amigos que reclamaram: você só fala do Bolsonaro, você só fala do Bolsonaro. Realmente, eu gravei 4 vídeos e os 4 falando do Bolsonaro ou das ruínas que ele tá fazendo no Brasil. E a partir de hoje eu vou falar de outros assuntos. Poderia, por exemplo, falar que o Bolsonaro está institucionalizando um golpe para aumentar os poderes indevidamente. Mas como o assunto do vídeo é outro, eu não vou mais falar do Bolsonaro. Eu só vou fazer um adendo aqui. Eu já ouvi uma conversinha que o Bolsonaro não tem como dar golpe se ele já está no poder. Não, você não entendeu nada. O golpe não é só eu tô fora do poder, vou dar um golpe para entrar no poder. Não. O golpe também é ferir a Constituição, sabe? Criar prerrogativas, criar brechas que não existem para aumentar indevidamente o seu poder. E é o que o Bolsonaro está fazendo. Mas passou. Acho que outros youtubers já falaram várias vezes sobre esse assunto e eu não tenho que estender sobre isso. O assunto desse vídeo é o seguinte: liberalismo versus ANCAP. É disso que nós vamos falar hoje, tá? Eu não sei, eu acho que eu nunca falei nesse canal que eu sou anarcocapitalista. Eu sou ANCAP. E lógico, tenho uma amizade com outros ANCAPs e tenho amizade com vários liberais. Na verdade, tenho amizade com todo tipo de gente, até com esquerdista, e não tenho problema nenhum com isso. Ser esquerdista não torna ninguém mal, só torna a pessoa equivocada, mas não é uma má pessoa por causa disso. Mas o que eu percebo? Existe uma rivalidade grande entre os anarcocapitalistas e os liberais. E por que isso acontece? Na verdade, não dá muito para entender isso, porque defendem basicamente a mesma coisa. Eu entendo que o que muda é a intensidade. Vamos transferir para a esquerda. Existem dois movimentos grandes, né? Igual no lado de cá, existe lá também socialismo e comunismo, que em regra defendem mais ou menos a mesma coisa. A diferença maior entre eles é que um defende Estado grande e o outro defende Estado gigante, totalitário. E, vamos falar bem da verdade? No final das contas, eles defendem a mesma coisa. Uns de forma mais intensa, outros menos intensa, mas defendem a mesma coisa. E quando a gente olha daqui para lá, a gente fala, é a esquerda. E eles são uma força sinergista. Um grupo ajuda o outro, um grupo discursa a favor do outro. Um grupo faz com que o outro se torne mais forte e devolva para ele essa força, sendo uma força sinergista. Aí vamos trazer para o lado de cá de volta. Por que que a gente não consegue ter essa força sinergista? Por que que a gente não consegue brigar junto? Já que a gente briga mais ou menos pelas mesmas coisas, o que muda é a intensidade do negócio. Às vezes eu percebo que... Porque assim, vamos lá. Um quer estado grande, outro quer estado gigante. Do lado de cá, um quer estado mínimo, o outro quer estado inexistente. Eu quero estado inexistente. Eu quero que não exista prefeitura, que não exista governo estadual, federal, congresso, não sei o que, STF. Eu acho que todas as lideranças que existirem devem existir por haver uma necessidade natural dos civis. E ponto final. Se não há necessidade de liderança, ela não tem que existir só porque foi promulgado, só porque foi criado em mil, não sei quanto, não sei quanto. E assim, muitas vezes, apesar de defender que o Estado deve ser mínimo, ou seja, muito próximo do que eu acredito, enquanto ANCAP, muitas vezes a gente discursa contra e a gente não se torna essa força que contribui um com o outro e devolve a força para me tornar forte também. Então, eu acredito que a gente deveria ser essa força sinergista, a gente deveria discursar não contra o ANCAP, não contra o liberal, mas a favor da diminuição do Estado, a favor da redução daquilo que consome a gente. Então, se você parar para pensar bem, o anarcocapitalismo é uma coisa que é muito difícil de acontecer. Talvez não venha acontecer. É possível, infelizmente, que eu não venha ver isso acontecer. Quem sabe os meus netos, meus filhos, sei lá, bisnetos, talvez. Agora, para tornar mais próximo disso, eu tenho que defender o liberal, porque isso, se acontecer, vai ser gradual. Para chegar no ponto do anarcocapitalismo, imagina uma escala. Então temos aqui comunismo, socialismo, liberalismo
e anarcocapitalismo. Tem outros movimentos, mas vamos considerar esses 4 para simplificar a conversa. Vai ter que passar por uma etapa, pela outra, pela outra, pela outra. Para chegar aqui no liberal, eu preciso dar uma força para ele, porque ele vai chegar aqui um dia, se a gente tiver força suficiente para isso. Então, do ponto de vista do liberal, também eu acredito que é muito vantajoso que ele também ande junto com a gente. É vantajoso, igual eu falei, o ANCAP andar junto com o liberal, e para o liberal também é vantajoso andar junto com o ANCAP. Porque eu acredito que se ele lutar com todas as forças, supondo que esses dois grupos se tornassem um só, se tornasse, ao invés de ANCAPs liberais, se tornasse um grupo só, liberal, totalmente ANCAP. Esse grupo não teria força, talvez ainda assim, o suficiente para o anarcocapitalismo acontecer tão rápido. Se a gente lutasse pelo anarcocapitalismo, provavelmente, isso a curto prazo, vamos falar curto prazo, é 30, 40 anos, tá? Porque a história é longo prazo. Então, se a gente lutar juntos, de verdade, pelo anarcocapitalismo, é muito difícil ainda assim que a gente consiga. E a gente pode chegar no liberalismo total. Então, entenda, por um lado, é onde é possível eu chegar, então vou andar junto com o ANCAP, por outro lado, vai demorar muito para eu chegar, então eu vou ter uma escada onde o próximo degrau é o liberalismo, então eu vou andar junto com o liberal. Para os dois grupos é interessante um andar junto com o outro. Então, gente, vamos acabar com essa rivalidade, vamos fazer um discurso parecido, vamos fazer um discurso junto, para que a gente possa um dia, quando o liberalismo ou estiver mais próximo do anarcocapitalismo, esse movimento tiver força suficiente para a gente aí sim se tornar dois grupos e poder discordar um pouco mais entre nós, a gente possa realmente chegar nesse ponto. Muito obrigado. Esse é meu desabafo e amanhã espero contribuir com outro vídeo.